Queridos, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz, amém. Que bênção, que maravilha poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. E nós estamos nesse período de seminário, creio que está sendo muito edificante para você, amém? Está ajudando, irmãos? Está dando uma luz acerca dos relacionamentos, do casamento. Nós temos procurado trazer sempre algo bem edificante para você acerca do assunto que nós estamos falando, assim como foi também, como já foi dito aqui, no nosso discipulado intensivo. Nós procuramos sempre trazer algo de qualidade para que você se edifique com sua família, ou pessoalmente, individualmente, em todas as áreas da nossa vida. Então eu creio que tem nos ajudado, porque tudo é na direção do Espírito. O Espírito Santo é que nos conduz a toda verdade. Então, se você quer conhecer acerca da verdade, nós precisamos ter direção do Espírito Santo. Queridos, olha só, hoje nós já falamos sobre os relacionamentos entre os cônjuges, na verdade, coisas necessárias, princípios, porque nós estamos discorrendo sobre o assunto da família real. Então, mais uma vez, eu vou repetir: a família real é a família genuína, a família que não teve início nem fim, a triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a família real, na qual nós nos espelhamos em seus princípios. Procuramos viver os seus princípios para que tenhamos assim resultado naquilo que nós colocamos diante de Deus. Nossa família, nosso relacionamento, nosso casamento, e para quem é solteiro, seu futuro casamento, tudo isso precisa ser observado à luz das Escrituras. É a carta da família real que ela deixou aqui nessa terra para você ir lá pesquisar, porque aqui tem resposta para todos os assuntos que o ser humano possa querer saber, estudar, aprender, viver. Tem assunto nessa palavra para tudo. Então, nós falamos muito aqui acerca dos relacionamentos, sobre o papel do esposo, o papel da esposa, e até um certo ponto o papel dos filhos. Mas hoje nós vamos entrar um pouco mais profundo na criação de filhos. Quem tem filhos aqui, irmãos? 5? É bênção. Quanto mais filho, mais bênção. É verdade ou não é? É mais alegria dentro de casa. Amém? Só vocês estão felizes e os outros. Pastor, tem um, mas meu Deus. Eu sei como é que é, irmãos. Também tenho um. Mas vai ficar nesse um mesmo, tá bom? Então hoje nós vamos falar a família real e a criação de filhos. Tem gente que anota, Tem gente que gosta de anotar tudo, então tá aí para vocês, se quiser anotar, o tema dessa ministração de hoje, dessa palestra de hoje: a família real e a criação de filhos. Eita maravilha! Porque nós, mesmo casados, nós não deixamos de ser filhos. Não é verdade, irmãos? Nós somos filhos. Alguns talvez não tenham seus pais mais. Outros têm só sua mãe, outros têm só seu pai. Mas a verdade é que você nunca deixa de ser filho. Então, como você já passou pela posição de filho, eu acredito que você tem algo a ensinar para os seus filhos. E geralmente a gente costuma ensinar o que aprendeu dentro da nossa casa, Aleluia. E para quem é um pouco mais vivido, como eu, como era no nosso tempo, irmãos? Como foi a nossa infância? Foi boa? Foi boa demais? Você queria voltar naquele tempo? Mesmo pegando todas as surras que você pegou? Amém, amém.
Porque hoje as coisas estão diferentes, não é verdade, irmãos? Hoje, olha, antigamente, quando eu era criança, eu não sabia o que era celular. Hoje as crianças mexem mais no celular, conhecem, sabem, entram em qualquer coisa que às vezes nós adultos nem sabemos, não é verdade? Eles nascem já assim com uma inteligência diferente da nossa. A gente percebe que, por exemplo, uma criança de 8 anos, 10 anos, na nossa época, era completamente inocente. Não é verdade, irmãos? Meninas de 12 anos brincavam de bonequinha e achavam top, legal, ótimo. Dá uma boneca pra mim aí, 13 anos hoje, 12 anos. Arriscado ela jogar pela janela, né, irmão? Pra que isso? E o meu iPhone 12? Vai trabalhar. E às vezes nós damos, não é verdade? Mas é a geração diferente da nossa. Então nós podemos agora não mais querer trazer como era antes, porque, irmão, vou dizer, é impossível trazer a nossa criação para os dias de hoje. É impossível, as coisas são completamente diferentes, são outras mentalidades, outro tipo de sociedade, não é verdade? Antes nós poderíamos deixar a nossa sandália na porta de casa. As casas não tinham nem muro, só tinha corda para estender roupa, não é verdade? Você passava de um quintal para o outro tranquilamente. Hoje está diferente, não pode mais deixar a sua Raider, não é verdade, irmãos? Mas é assim mesmo, porque a evolução do homem, ela é notória, até segundo a palavra de Deus. As coisas evoluíram, os homens também evoluíram, a ciência evoluiu, cresceu muito, isso foi profetizado no Antigo Testamento. Nós vivemos na era em que as crianças, às vezes, têm um monte de brinquedo, mas ele prefere o quê? Você já sabe disso? E uma casa que não tem internet? Não é verdade? Às vezes até nós mesmos. Se cortar a internet, acabou o mundo. Ficar da sala para a cozinha agora, o que eu faço mesmo aqui dentro? Não tem mais o que fazer. Não tem internet. Acabou. Acabou tudo. Sabe o que acontece com isso? Nós deixamos de viver muitas coisas dentro da nossa própria casa. Perdemos até momentos importantes com os nossos filhos. É verdade, irmão. Eu tiro pelo meu filho, porque às vezes a gente está no celular e ele fala assim: chega de celular, vamos brincar. Aí quando ele está no dele eu digo: chega de celular, vamos brincar. Ele fala: não. Então tá empate, não é verdade? Porque ele também tem um momento dele. Mas tudo, para tudo tem um tempo, né, irmãos? Tem um momento. Enfim. Mas se nós queremos ter realmente princípios dentro da nossa casa, como uma família real, como alguém que realmente está inserido no reino de Deus, nós precisamos pedir algo de Deus para criarmos os nossos filhos hoje. Porque as coisas não tão fáceis, irmãos. Não tão fáceis, principalmente, como já falei, por causa da internet e o acesso, às vezes até ilimitado, das crianças no celular. Então elas podem ali conhecer o mundo através de um celular. Você sabia disso? E para isso nós precisamos pedir sabedoria de Deus, verdadeiramente, para criar os filhos. Porque nós podemos ser apresentados até para vários livros em que você pode aprender sobre criação de filhos. E às vezes nós já até conhecemos várias técnicas, talvez, terapias, livros, conhecimento. Mas uma coisa é certa: nós precisamos pedir de Deus sabedoria para criarmos os nossos filhos hoje. Só Ele
pode nos dar sabedoria para conduzirmos os nossos filhos realmente dentro dos princípios de uma família real. Porque quando falamos de realeza, estamos falando de nobreza. Estamos falando de um outro nível de família. Não uma família perfeita, porque não existe isso. Não existe família perfeita, porque as famílias são constituídas de pessoas imperfeitas. Mas nós podemos andar debaixo de princípios. Pode ou não pode? Só depende de nós. Amém? Você está disposto? Está disposto nessa jornada? Então, muitos pais não têm pedido sabedoria para criar os seus filhos. Sabedoria só se recebe de Deus. Então, pai e mãe, se você não dobra os seus joelhos e fala: Deus, me ensina a cuidar desse menino, desta menina, muitos falam desta coisa, né? Deste ETzinho, porque eu não sei. Eu não sei. Às vezes ele chora sem querer, às vezes ele chora o dia todo. Eu conheci uma pessoa que teve uma criança, e aí essa pessoa disse assim: várias vezes eu fui parar no pronto-socorro com essa criança, porque ela não parava de chorar. Choro, 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 e ela desesperada ia no pronto-socorro. E o médico chegava lá, examinava a criança, falava: mãe, volte para sua casa. Essa criança não tem nada, é assim mesmo. Ela fala: mas a madrugada toda chorando, é assim mesmo. Às vezes nasce chorãozinho mesmo. Não é verdade? Chorava direto. Você pensa: tem alguma coisa? Será que tem um espinho na carne dela e não estou enxergando? Não, é assim mesmo. Ainda mais quando é novinho, né? Quantos meses a mãe fica sem dormir? Até a eternidade. Mas os grandes choram até hoje também. Chorão? Meu Deus do céu. Você entende, irmãos? Então, nós precisamos pedir de Deus o quê? Sabedoria para criar os filhos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu quero que você leia para mim. Amém? Isso é importante para a gente saber. O que diz lá? Vamos lá, então? Vai! Eita, começou com 10, terminou com 2. Será que é o cochilo? Não. Deus cobra para entregar sabedoria para você? Não. Você pede e Ele dá. Eu não sei como cuidar dessa criança. Peça dele. A questão toda, a falha dessa geração de hoje de pais é que eles não dobram os seus joelhos e falam: Deus, eu não sei, me dá sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá liberalmente e com grande alegria ao que pede dele. Amém? Quantos desejos de sabedoria de Deus? E para os casais que não têm filho, que vai chegar brevemente, vai ou não vai? Fico tudo calado, né? Meu Deus. Filho é bênção, irmão. Filho é bênção. Jesus, acho que eles já foram embora. Então, para a família real ter sucesso nos seus casamentos, ou no casamento, na criação de filhos, ou em qualquer área da sua vida, nós precisamos pedir sabedoria de Deus. E também precisamos pedir uma outra coisa importantíssima. Precisamos pedir de Deus um orientador para que Ele esteja conosco, um treinador de pessoas, um coach.
Um coach, pastor? É, um coach. Porque a palavra coach significa treinador. Você sabia disso? Treinador. Só que esse treinador ele não é externo, esse treinador é interno. Deus enviou um treinador que está dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Ele que vai te conduzir para você criar essa criança. Porque às vezes tem pais que querem jogar a criança na parede. Porque ele grita demais. Às vezes ele fala demais. Fala ou não fala? Todo mundo caladinho. O pastor não pergunta mais nada não. Tá bom, irmão, não vou perguntar não. Então, precisamos pedir sabedoria de Deus e precisamos de um treinador. Quem é o treinador, irmãos? O Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Porque com sabedoria de Deus e com o Espírito Santo sendo nosso treinador, o nosso orientador, sabe o que vai acontecer? Aí nós vamos poder viver os princípios da família real dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, na criação dos filhos. Porque criar filhos e fazer ele feliz não é dar tudo o que ele quer. Porque os pais entram nesse erro, não é verdade? De dar tudo o que a criança quer. Pediu, já está dando. O que você quer? Eu quero isso, pega. Eu quero aquilo, pega. E as coisas vão crescendo. Primeiro é um carrinho. Para as meninas é uma bonequinha. Daqui a pouco ela não quer mais daquele tamanho, que é maior. Daqui a pouco o menino não quer mais daquele carrinho, ele quer um maior. Daqui a pouco ele não quer mais isso, quer uma bicicleta. Depois ele quer uma moto. Depois ele pede um carro. Depois ele quer uma casa. Só falta o pai arranjar a esposa para dar para ele também. Aí pronto, aí fechou. Não é verdade? Eu falei que não ia perguntar, né, irmão? Então, nós não faremos os nossos filhos felizes dando tudo que ele pede. Não. Nós damos segundo as nossas possibilidades, primeira coisa, e depois, mesmo que eu tenha possibilidade, mas eu tenho que saber colocar na balança. Porque se há uma coisa que nós precisamos observar dos nossos filhos, é o merecimento. Mas pastor, mas nós estamos na graça não recebe sem merecer. A salvação. Quem é que merece salvação aqui? Ninguém. Mas se você abrir a sua boca e disse, eu creio no sacrifício de Jesus, você recebeu a salvação de graça. De graça. Basta apenas crer. Porque uma coisa também que acontece dentro dos lares, já que estamos falando da família real, na perspectiva da graça. Na nossa casa, irmãos, precisa ser colocado limites. Concorda comigo? Seu filho tem limites? Ou ele faz tudo o que ele quer? Precisa ter limites. Limites também pode ser traduzido como regras. Na sua casa, na minha casa, precisa ser estabelecidas regras. Amém? Vou sair, mamãe. Aí você tem que falar para ele, se ele já for da parte juvenil, né? Quase entrando na faixa de adulto. Vai, mas tem hora para chegar. Mas hoje os meninos saem, chega que horas? 10 horas? Às vezes sai sexta e chega domingo. Meu Deus. Aí ele pensa que ele tá abafando tudo, né? Na verdade tá se prejudicando. Tá prejudicando a sua vida. Um dia eu fui assim. Aleluia. Eu não vou contar meu testemunho para você não chorar. Então, nós precisamos colocar dentro da nossa casa, ok, irmãos?
limites. Se não tivesse essas paredes aqui, essas crianças que estão aí atrás, elas iam estar correndo só da parede para parede? Elas já iam estar lá na principal. Mas a parede diz assim: opa, até aqui pode. Volta aqui, você não é fantasma para passar pela parede. Aqui tem limites. Então, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, tem que haver regras, limites. E regras dentro de uma casa para as crianças são para serem cumpridas. Elas não têm governo próprio. Elas não se governam, né? Até como a nossa mãe falava pra gente, né? Você não se governa. Quem te governa sou eu. Aí ele já abriu o bocão, né? Chorando. Mas tem que ser assim, irmãos. E os filhos têm que aprender a honrar os seus pais com as regras que os pais colocam. Ah, mas às vezes os pais, né, muita pré-adolescente, às vezes crianças falam: ah, tá muito chato, meus pais são chatos. Na verdade, seus pais colocaram regras porque te ama. É para sua proteção. É verdade ou não é? Por exemplo, dentro de uma cozinha, as crianças correm para a cozinha. Você precisa colocar a regra lá, principalmente na área onde tem objetos pontudo que corta, chamado o quê? Olha, você sabe? Parabéns! Faca! Então, se você falar assim: não, meu filho, pode brincar, olha ali, tem aquelas coisas ali, pode pegar, pode... Ele corre o risco de pegar a faca e acontecer um acidente. Então você vai falar para ele o quê? Olha, essa faca, esses materiais aqui, não pode brincar, pegar. Às vezes eles se chateiam, mas você está fazendo isso porque você está criando seus filhos segundo a lei de Moisés, ou porque você está os protegendo de um acidente? Protegendo. Mas eu vou dizer para você, as regras, a lei que você impõe na sua casa não é para sempre. Assim como a lei veio e nós estávamos debaixo da lei e tínhamos que cumprir a lei. A verdade é que nós não conseguimos cumprir a lei. Aí Jesus veio e disse: olha, não precisa mais cumprir a lei, porque eu cumpri por vocês. Agora ele nos fez maduros. No arrebatamento só vai subir maduros em Cristo. Então o que acontece? Ele nos liberou da lei. Porque a Bíblia diz que a lei, ela só tem poder quando a pessoa ainda é criança. Você sabia disso? Enquanto o ser humano é criança, a Bíblia diz que a lei é o tutor dessa criança. A lei é a babá dessa criança, é a responsável pela criança. Mas uma vez que a criança se torna adulta, ela não precisa mais de um tutor, de uma babá. Agora ela precisa conhecer a sua liberdade em Cristo. Essa que é a verdade. Então, quando uma pessoa, ela vira adulta, e você lembra que você colocou uma regra na sua cozinha: não pode pegar essa faca. Só que essa criança agora é adulta, é alguém que tem responsabilidade, já sabe o que é bem, o que é mal, o que é ruim, o que é bom. Você vai falar para ela: olha, tem uma faca ali, não pegue, você pode se cortar. Precisa ou não precisa mais? Não precisa mais, porque agora ela saiu da fase infantil e virou agora um adulto. Agora, olha só. Às vezes nós, adultos, nós nos comportamos como pessoas que vivem sem regras, e às vezes acontece acidente com a gente, mas a verdade é porque nós, lá no fundo, ainda não atingimos maturidade para viver
dignamente, como alguém livre de regras, de leis, alguém que conhece os seus direitos e os seus deveres, porque criança não conhece. Por isso tem que haver regras e limites. Mas nós não. Toda pessoa que não aceita regra é porque ela encara como, por exemplo, os filhos para com os pais. Eles encaram como se os pais fossem carrasco. Mas como? Não pode nada nessa casa? Não, exagerou. Não é que não possa nada, mas tem coisas que você não pode tocar. Você pode se ferir. Estou fazendo isso porque amo você. Mesma coisa Deus faz conosco. Por isso que a relação entre o pai e nós é um exemplo, porque o pai é o pai da família real. Então é um exemplo para nós, para a criação dos nossos filhos. Como é que o pai cuida de nós? Quem está na graça vive sem regras, irmãos? Não, de forma alguma. Nós temos regras também. Não são regras segundo a lei mosaica, mas o pai também colocou regras para os seus filhos, tanto que a Bíblia diz que ele corrige os seus filhos. Ele só corrige quem ele ama. É verdade ou não é? Vamos ver isso aí? Olha só, Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Hebreus 12, 7. Olha o que diz. Pois o Senhor faz o que, irmãos? Disciplina quem ele ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Amém, filho? Você é filho. Não fique chateado quando o papai corrigir você. E você sabe como ele corrige? Agora vai ser algo revelador para você. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Como Deus disciplina a gente, irmãos? Passamos pouca ou muita dificuldade? Mas a tendência de muitos que não entenderam, que passaram da fase de criança para adultos, e quando eu estou falando isso, estou falando de forma espiritual, adultos maduros, eles, quando enfrentam uma dificuldade, muitos falam logo, será que Deus ainda está olhando para mim? Eles não sabem entender que Deus está disciplinando ele, corrigindo. Da mesma forma como Deus nos trata, nós devemos tratar os nossos filhos, pela graça de Deus. O filho, irmãos, você viu aí que já criaram uma lei, né? A lei da palmada. Você já viu falar? Alguém já ouviu falar? Não pode dar mais uma palmadinha no filho. A lei diz. E aí, o que você faz agora com isso? Alguém está cumprindo a lei aqui ou está saindo da lei? Meu Deus. Olha, tem alguém do conselho de tutela aí? Tem que cumprir a lei. Aí uns dias uns pais, né? Lá em casa a lei sou eu. Mas sabe por que foi colocada essa lei? Se foi colocada essa lei é porque existem pais que espancam seus filhos. Só que aí, aquele que não espanca seu filho, também não pode dar uma palmadinha. Mas a Bíblia nos ensina que os filhos precisam, em muitas ocasiões, serem corrigidos com a vara. Aleluia, né, pai? Eu apanhei, agora é a vez dele, né? Precisa. É a Bíblia que diz. E vara, né? Criaram até a vara de assistência ao jovem e ao adolescente. Olha só que bonito.
Na minha época criaram a vara de goiabeira. E hoje não é a vara da infância da dona. Olha que legal! Não pode mais fazer nada? Deixa comigo. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Vou já concluir. Então, precisamos disciplinar os nossos filhos impondo regras e limites. E veja bem, isso precisa ser feito de criança. Porque se você quiser corrigir alguém que já está criado, irmãos, é mais difícil e às vezes quase impossível. Porque ele já começa a tufar o peito, né? Já está grande. A Geralda diz, está grande, mas não apanha. Já pensou, irmãos? Mas às vezes o filho quer, só porque já fala grosso. Mas a verdade é, vou te dar uma dica, filho, eu também sou filho, honre seus pais. Honre seus pais, porque o negócio é, quando Deus falou de filho honrar o pai, o negócio não foi fácil não, né? Honre seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Os pais já estão na ponta da língua dos pais, irmão. Quer ver? Fale aí, papai. Para o quê? Em outras palavras, me honra para te viver mais. Não é verdade? Irmãos, o que há de jovem, não é verdade? Perdendo a sua vida hoje. A demanda é tão grande, e às vezes nós olhamos e nós até apontamos algumas coisas que podem ter acontecido para que isso surgisse ou chegasse a esse ponto, mas a verdade é uma: desonra dos seus pais. Se você desonra os seus pais, a Bíblia, que é a verdade de Deus, ela precisa se cumprir. E tudo que está escrito aqui, se não se cumpriu, vai se cumprir em alguma hora. Então nós, como filhos, nós não devemos viver sem disciplina e sem limites. Sabe por quê, irmão? Porque um dia a conta vai chegar para pagar. E às vezes chega cara demais. Concorda comigo? Então olha para esse filho do teu lado aí e diga: honre seus pais. Isso, não tenha medo não. Não é porque ele é grande que você não vai falar. Honre seus pais. Fale para as crianças aí, o Discípulos Kids. Ei, Discípulos Kids, honra seus pais. É verdade ou não é? Se precisar corrigir com a vara. E quando fala vara, eu falei aqui da goiabeira, mas é umas palmadinhas na mão, entendeu? No bumbumzinho. Deus não fez cheio de gordura aqui? Você acha que é pra quê? Pra bater, irmão. Veja bem, não me interprete mal. Porque senão, se você falar algo que eu não disse aqui, eu posso ser processado. Então tá cheinho aqui. Quando cresce aqui some tudo, né? Dos homens. Não pode rir, a coisa é séria. Mas foi feito para receber umas palmadinhas segundo a palavra de Deus. Aleluia! Não sou eu que estou falando. Mostra um versículo aí. É preciso corrigir com a vara. Ou seja, meu filho, hoje não tem jeito, tu vai apanhar. Não tem jeito. Fiquei com raiva, entendeu? Tô chateado. Eu apanhei tanto, porque tu não vai apanhar? Agora chegou a sua vez, chegou a sua hora. Levanta, ganha as nações. Vira o bumbum. Precisa, irmãos. É preciso. Porque senão daqui a pouco o pequenininho tá peitando a mãe, tá peitando o pai. Que negócio é esse?
Não, nem é assim não. Opa, aqui tem regras. Tem alguns irmãos que gostam de deixar os seus filhos em casa, lá em casa. Só que eu aviso logo, olha, aqui tem, é a minha regra. Não é verdade? Aqui, ó, olha o que eu uso. Aí eu mostro lá, corda, fio elétrico, corrente. Aqui é assim. Na sua casa eu não sei. Você vai deixar aqui? Não, bora filho, bora. Tô brincando, irmão. Nossa casa é uma casa de diversão. Aleluia. Então, não significa que nós iremos disciplinar os nossos filhos também por tudo que eles fazem. Porque tem pai seguinte, que o filho não pode, né, não pode desenhar uma vírgula e já está brigando com o menino ou com a menina. Não é verdade? A gente precisa também saber suportar algumas coisas. Eu estou aprendendo isso, eu confesso para você. Saber suportar, observar. Eu também fui criança, também fiz coisa que, entendeu? Quantos aqui subindo árvore já caíram da árvore? Alguém já caiu? Olha aí, ó. Hoje você não deixa seu filho nem subir na árvore, nada. Tá bem, cadê a árvore? Onde tem árvore? Já virou tudo prédio. Tá vendo como é diferente? Eu não vou nem contar a minha história, porque você vai chorar. Sobre ele subir na árvore. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. A disciplina, ela é importante. E uma coisa, vou finalizar com isso, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Porque a família real precisa ter essas coisas. Sabe o que é? São 3 coisas: gratidão, respeito e honra. São 3 coisas que nós precisamos passar, ensinar para os nossos filhos: gratidão, respeito e honra. Você está ensinando seu filho, quando recebe alguma coisa, a dizer obrigado ou gratidão. Meu filho, como é que diz? Obrigado. Gratidão. Muito bem, agora sim. Ensine ele o respeito, tanto por você quanto para com as pessoas, os irmãos, as autoridades. Você sabia disso? Porque se dentro do lar não tem limites e ensino acerca do respeito, imagina essa criança na frente de um professor que está cobrando o trabalho dele. Como é que ele vai reagir com esse professor? Quais as notícias que nós temos ouvido hoje de alunos para com seus professores? Que trata o professor com carinho? Até bate. Será que ele foi ensinado o respeito dentro de casa? Foi não, irmão. Você entende? A ser grato pelo que recebe. Outra coisa, vou dizer uma coisa para você: quando você der um presente para o seu filho, fale quanto custou. Sério, pastor? Sim, para ele saber, olha, papai ralou muito para trazer isso aqui para você, para ele honrar você como pai e como mãe. Mamãe trabalhou muito. Eu me lembro das histórias da minha mãe, que ela conta para nos criar, o trabalho que ela fazia, de pegar a juta debaixo da água, não é verdade, dona Geralda? Passar horas debaixo d'água para trazer alimento para os seus filhos. Aí um filho que ouve isso, se ele é inteligente, ele vai fazer o quê? Eu preciso honrar a minha mãe. Eu preciso respeitar a minha mãe. Eu preciso cuidar da minha mãe. Mostre para os seus filhos. Olha, meu filho, você está ganhando esse carrinho aqui, papai trabalhou muito. Honre seu pai. Ele vai cuidar. Eu ensino para o Levi essas coisas.
E às vezes ele quer ficar comigo, eu digo, papai tem que trabalhar agora. Ele fala, o senhor vai pintar camisa pra gente ter dinheiro para comprar bicicleta? Aí eu falo, sim, meu filho, vou comprar. Mas para comprar precisa trabalhar e ganhar dinheiro para comprar. Você entende? Aí ele vai saber que quando ele ganhar, ele vai dizer, opa! Ele sabe que é fruto de quê, irmãos? De trabalho. Assim eu estou ensinando para ele. Honrar seu pai. Honrar o sacrifício do seu pai. Meu pai trabalha o dia todinho, né? Imagina, porque quem é pedreiro, trabalha no sol quente, eletricista, correndo o risco de ficar pregado, né? Se tremendo. Mas ele faz isso para quê? Para trazer algo para dentro da sua casa. O filho tem que saber dar valor nisso. Não, o meu pai, a minha mãe, eles são esforçados. E se esforçaram para me criar. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai gerar dentro dele honra. Agora dá tudo para ele. Eu já vou adiantar para você. Você vai ter dor de cabeça. Não estou dizendo que não tem que dar. Tem que dar sim. Mas falar para ele a trajetória para ele conseguir aquilo para dar para o seu filho. Isso é importante. O respeito. Nós não devemos também brigar por qualquer coisa com os nossos filhos. Por exemplo, o filho está bebendo água num copo de vidro. Aí deixou cair, escorregou da mão dele, quebrou o copo. Tem pais que já vai com tudo, né? Com a raquete. Pra matar o carapanãzinho. Chega e faz tec. Ele fez porque ele quis? Não. Agora se ele vai beber água, toma toda a água e joga o copo na parede. Aí é falta de respeito. Aí a vara. Aí a vara entra na história. É verdade ou não é? Pastor, você já vai acabar? Vou acabar, filho, calma. Gratidão, respeito e honra. Porque o seu filho não passa 24 horas com você. Só se ele for criança. Mas daqui a pouco ele vai ter que ir para a escolinha, não é verdade? Aí vai ficar um período longe de você. Daqui a pouco ele é adolescente, jovem. E quando ele estiver por aí, ele vai lembrar. Opa, esse sapato aqui foi 300 e pouco. Essa camisa. E ele vê alguma coisa errada na frente dele, vai dizer, não posso fazer isso. Eu tenho que honrar meus pais. O duro que eles deram para eu ter as coisas. Isso é bonito, isso é lindo, isso é honra para os seus pais. E a Bíblia diz, honra, filho, teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. E sabe por que Deus fala isso? Porque Deus está honrando os pais. Deus honra os pais. Olha, honra teu pai. Eu tenho um mandamento para ti. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer honrar os pais. Criança nasce e o mundo todo gira em torno dessa criança. É verdade ou não é? O homem só pensa em quê? Fralda e leitinho. Ele não compra mais nada para ele, não quer mais nada, ele só quer cuidar dessa criança. A mãe é só roupa para criança, é isso, é aquilo, é remédio, é não sei o quê. Meu Deus. Convida para sentar. É verdade ou não é? Aí cresce, aí não está nem aí para seus pais, pelo amor de Deus. Tem que ter honra, tem que ter respeito pelos pais. Amém? Queridos, gratidão fala de graça de Deus. Então, se nós soubermos preservar o amor dentro da nossa casa, a honra, o respeito, colocar limites dentro da nossa casa, regras, pode ter certeza, você vai estar vivendo não como uma família perfeita, mas pelo menos
você vai estar todos os dias tentando diante de Deus viver princípios que foram estabelecidos pela família real, a família de Deus. Pode acontecer erros? Pode. Eu digo até que vai. Mas saiba lidar com isso. Pedindo o que de Deus, irmãos? Sabedoria. Se você entendeu, fica de pé. Aleluia. Eu sei que o tempo está parado. Não é verdade, irmão? Que coisa, né? O verão está chegando mesmo. Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora. A oração, você pai, principalmente mãe, para nós apresentarmos os nossos filhos diante de Deus. Amém? E pedir para Deus. Talvez tenha pais aqui que aí não dobraram os seus joelhos ainda e pediram de Deus: me ensina a criar essa criança, Senhor. Me dá sabedoria. Quando é o primeiro filho, nunca tive filho, não sei como é. Me ensina, pai. Me ensina a ser um bom pai, um melhor pai, para que os resultados disso flua futuramente na vida dessa criança que vai ser um jovem, um adolescente, depois um adulto, depois vai ter sua família própria. Me ensina a criar essa criança. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor?